Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds. Eu sou Marcelo e hoje eu tô aqui da House Nerds, né, em tema diferente aí, porque hoje estamos aqui pra continuar falando desse universo que a gente ama tanto, que é o universo de Gelo e Fogo, aí, o universo Game of Thrones, que chegou a nova série, né, O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu já pude assistir os 6 episódios aí da série, o pessoal da HBO Max mandou pra gente, confiou na gente aí esses episódios, e enfim, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês umas primeiras impressões, tá, sobre o que eu achei sobre a série, sem spoilers, tá? Não vou falar spoiler, mas vou trazer aqui também uma ficha técnica, né? Tudo que você precisa saber sobre a série antes dela chegar, né? Pra caso você aí esteja moscando, não leu o conto, não sabe do que se trata essa história, esse vídeo aqui vai servir pra você também, beleza? Então, vamos lá, depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Então, como eu já falei, né, o Cavaleiro dos Sete Reinos, a série vai ter 6 episódios no total e ela vai chegar aí no próximo domingo, né? O primeiro episódio vai ser lançado aí no domingo, dia 18. Como de costume, né? Acho que provavelmente às 10 horas. Se não for às 10 horas, depois eu corrijo aí. Mas, enfim, na HBO Max e no canal da HBO também, né? Bom, enfim, pra quem não sabe nada sobre a série, tá perdido aí na linha do tempo, a história se passa cerca de 90 anos antes de Game of Thrones. Tá? Ou seja, os dragões acabaram de morrer. E morreu. Mas a casa Targaryen ainda existe, né? E ainda se senta no trono de ferro. Então, assim, ela é 90 anos antes de Game of Thrones e ela é mais ou menos 70 anos depois dos acontecimentos que a gente ainda vai ver em A Casa do Dragão, tá? E assim, para caso vocês acompanham o universo de Gelo e Fogo, os livros, que não é tanto meu caso, a gente tem aquelas rebeliões Blackfyre. Eu falo inglês. Já ouviram falar? Então, essa série ela passa logo depois disso. Então, assim, na série a gente vai acompanhar o Sir Duncan, o Alto, ou Sodunk, né? Que é um cavaleiro andante da Baixada das Pulgas, lá de Porto Real. Então, assim, ele é um cara gigante, forte, mas ele também é muito ingênuo e honrado. E junto dele a gente vai ter o Egg, né? São os dois protagonistas aí da série. O senhor me ensinaria. Todo cavaleiro precisa de um escudeiro. O Egg é um garotinho careca e dá pra dizer assim, misterioso, que insiste em ser o escudeiro dele. E uma parada muito legal sobre essa série é que mesmo ela, obviamente, né, tendo a presença da casa Targaryen, dos príncipes e etc, em algum momento dessa história, ela vai tratar muito mais sobre o dito Small Folk, né, então sobre o povo comum do Westeros, né, então vai tratar muito mais sobre o povão, vai mostrar muito mais o povão, né, e isso já é muito diferente, né, do que a gente já teve em A Casa do Dragão ou no próprio Game of Thrones, que por mais que em um momento ou outro mostrasse o povo, né, obviamente as grandes casas eram as protagonistas, né? Então aqui em O Cavaleiro dos Sete Reinos vai ser um pouco diferente. Então é basicamente uma história de estrada em Westeros, mostrando como é a vida de quem não tem castelo e nem sobrenome importante. Esse é o resumo sobre a série. Bom, falando rapidamente sobre a produção da série, tá? A showrunner é a Ira Parker. Ela escreveu o episódio que a gente tem a noitada lá da Rhaenyra com o Daemon na primeira temporada de A Casa do Dragão, né? O episódio 4. E sobre os diretores, a gente tem o Owen Harris, que ele é conhecido como o diretor daquele episódio de Black Mirror, o San Junipero. Estão ligados? Esse episódio? Ele é o diretor desse episódio. E a gente tem também a Sarah Adina Smith, que ela é conhecida pela direção de Uma Questão de Química ou Legion também, né? A série aí da Marvel, né? Da finada Fox, enfim. Então, essa é a equipe por trás, né? Da série. Mas a gente tem um ponto muito interessante que o próprio criador de Game of Thrones, né? O George R.R. Martin, ele está acreditado não só como criador, mas também como roteirista, tá? E ele mesmo diz publicamente que essa aqui é a adaptação mais fiel que já fizeram de um livro dele. Mas vamos lá, ó, para as primeiras impressões da série. Mais uma vez, eu não vou falar spoiler, porque assim, pode ter muita gente, assim como eu, que ainda não leu o livro. Então eu não vou falar exatamente o que acontece nessa temporada, por mais que quem já leu o livro saiba mais ou menos o que vai acontecer. Então assim, pra mim, cara, o grande resumo sobre essa série aqui é que ela é um respiro em todo esse universo de Game of Thrones, porque ela tem realmente uma vibe diferente, tá? Você é um bom cavaleiro. O senhor verá. É por aqui.
Eu não sei se os livros já dá pra sentir isso, se vocês que leram acham que sim, comentem aí. Mas assim, cara, a primeira temporada de House of the Dragon foi ótima, eu amo. Mas não dá pra negar que ela é meio parecida com o que a gente já teve em Game of Thrones, não é exatamente algo diferente. A segunda eu já nem gosto, não gosto muito não. Inclusive a gente fez cobertura completa aí da segunda temporada aqui também, e da primeira também, tá? Então assim, Cavaleiro dos Sete Reinos, pra mim ele chega pra provar que esse universo de Game of Thrones, ele pode ser diferente e ainda assim ser muito bom. Então assim, tanto Game of Thrones quanto A Casa do Dragão, eu sinto que eram muito mais dramáticas, né? Muito mais políticas. Podia ter de vez em quando um respiro ou outro, mas era muito mais político, muito mais sério. Aqui em O Cavaleiro dos Sete Reinos, não, tá? A vibe é realmente muito mais leve e muito mais divertida, cara. Mas assim, vai ter drama? Vai ter morte? Vai, mas o foco inicial é realmente essa aventura, né? E não aquela política pesada que a gente tá acostumado. E uma grande diferença também é o formato da série, tá? Porque todos os episódios da série basicamente tem 30 minutos. Então, assim, já é bem diferente, né, do que a gente tá acostumado nas outras séries, que tinham sempre 1 hora, né, 50 e poucos minutos, enfim. E também o formato, mas o tema em si, né, porque como eu falei, a série aqui, ela vai olhar muito mais pro chão, vamos dizer assim, não pro trono. Então ela é sobre o povo comum, né, sobre os small folk, o dito small folk, sabe? Então a gente vai ter, sim, príncipes, a gente vai ter Targaryens aparecendo na série, mas... Rapaz, fecha a boca. Cuide do meu cavalo. Não sou cavalariço, meu lorde. Não é esperto bastante? Até eles estão numa fase meio diferente, estão numa vibe meio diferente, eles estão muito mais humildes, vamos dizer assim, porque eles estão em decadência, né? Porque nessa época, eu não sei se já falei nesse vídeo, mas não tem mais os dragões. O último dragão acabou de morrer. Então a gente tá vendo, entendeu? A baixa, assim, da Casa do Dragão até chegar em Game of Thrones, né? Onde, enfim, não tinha mais a Casa do Dragão. Então até os príncipes que aparecem aqui nessa série é diferente, sabe? Eles estão numa vibe diferente. Não tem toda aquela pompa dos príncipes Targaryen que a gente tem lá em A Casa do Dragão, por exemplo. E assim, uma das partes mais legais da série também são os nossos protagonistas, né? O Dunk e o Egg. Cara, eles têm uma química absurda entre os atores. Os dois atores são absurdamente carismáticos, entendeu? É muito legal de acompanhar eles. E assim, eu vou dizer pra vocês, como eu já disse, eu não li os livros. Inclusive, eu pretendo fazer uma cobertura semanal da série aqui, falando de todos os episódios. E antes da série chegar, eu quero ler o livro. Então, quando chegar a nossa cobertura, eu vou poder, enfim, falar mais sobre o livro, mas nesse momento eu ainda não li. Mas, pra quem não leu, eu vou resumir dizendo: existe um mistério em relação ao personagem do Egg, em relação ao molequinho. Quem já leu sabe o que é, mas eu não vou falar o que é, porque, enfim, eu acho que é legal você descobrir. Mas eu senti, pessoalmente, que foi meio rápido. Foi um mistério resolvido meio rápido. Eu esperava que esse mistério durasse mais. Mas aí eu não sei se no livro é assim também. Aí eu não sei, vocês que leram o livro, comentem aí. Mas, enfim, não estraga a experiência nem nada nesse sentido, mas eu realmente achei que seria um mistério que levaria mais tempo, entende? Pra ser revelado. Mas enfim, era uma expectativa minha. E é isso, cara. A série, ela começa nessa vibe realmente mais leve e acho que ela vai numa crescente até chegar no penúltimo episódio, tá? Então assim, eu não vou dar spoilers mais uma vez, mas a gente sempre acontece, né? Do último episódio, do penúltimo, aliás, episódio de Game of Thrones ou da Casa do Dragão também, de ser o grande episódio da temporada, né? Muitas vezes isso acontece. E a mesma coisa acontece aqui com o Cavaleiro dos Sete Reinos. Então a grande cena de ação da temporada tá nesse penúltimo episódio. E assim, eu vou dizer, obviamente ela é numa escala muito menor do que a gente já viu, tanto em A Casa do Dragão quanto em Game of Thrones, mas eu vou dizer que eu acho que ela tem um nível muito bom de qualidade técnica e de tensão, tá? Lembra mais ou menos a Batalha dos Bastardos ali, mais uma vez, menor, bem menor, mas acho que tem uma qualidade ali equivalente, sabe? Então isso é muito bom, porque a gente viu tanto em Game of Thrones quanto em A Casa do Dragão algumas batalhas, algumas cenas de ação que não foram muito legais. Então aqui eu acho que a grande cena do Cavaleiro dos Sete Reinos dessa primeira temporada é muito legal. Então acho que assim, de conclusão, que eu posso dizer, sem falar muito mais, sem falar muito spoilers, é isso. Tá, eu acho que pra quem é fã de Game of Thrones, na questão técnica, na questão de roteiro, na questão de atuação, acho que vai estar tudo lá. Sobre a questão dos livros, de adaptação e etc, eu não posso dizer tanto, porque como eu falei, eu ainda não li os livros. Mas, é o que eu falei, o próprio George R.R. Martin falou que é a adaptação mais fiel que já fizeram de um livro dele. Então, vamos ver se o público, né, os leitores de Game of Thrones
vão concordar. Mas pra mim o resumo final é esse. Eu acho que é o respiro que a franquia precisava antes da terceira temporada de A Casa do Dragão, que tá chegando aí, tipo, daqui pra frente na Casa do Dragão, daqui pra frente é só pra trás, né? Então a gente vai ter cada vez mais drama, mais batalhas, aquela parada toda e tal. E eu sinto, inclusive, que talvez isso tenha atrapalhado a segunda temporada. Essa ânsia que a gente tinha por batalha, por coisas grandiosas, e a segunda temporada não foi isso. A segunda temporada tem muitos problemas, mas eu não tô passando pano, não. Mas enfim, eu acho que sofreu um pouco com essa questão de expectativa. E eu acho que o Cavaleiro dos Sete Reinos não vai sofrer, porque é justamente isso, cara. É uma vibe diferente, é mais leve, vai passar mais rápido. E eu jurei fazê-lo. Você é Baelor Targaryen? Não. E, inclusive, eu acho que talvez o fato de ser semanal, não sei se pode atrapalhar, porque como são episódios mais curtos, talvez você esperar uma semana toda pra ver um episódio de 30 minutos, talvez canse um pouco o pessoal. Então, assim, eu não acho que vai ser uma série que vai bater recorde de audiência, sabe? Eu acho que não vai ser uma série que vai ser muito falada, e eu acho que a própria HBO sabe disso, porque eu sinto que a série não tá tendo a divulgação que uma série do universo Game of Thrones deveria ter, sabe? Então, acho que a própria HBO já espera que a série será realmente menos vista, mas de qualquer forma, cara, como eu falei, eu acho que é uma série muito legal, um respiro muito legal pra esse universo de Game of Thrones, e eu termino o resumo assim, e termino dizendo que a gente vai ter cobertura semanal aqui da série também. Vou ler o livro, tá? Vou ler o livro pra poder trazer vídeos aí de comparação pra vocês, etc. E já dou aviso pra vocês também que a gente tá tendo sorteio lá no nosso Instagram, tá? Do conto, né? Do livro com o conto completo aí do Cavaleiro dos Sete Reinos, porque essa temporada ela só adapta uma parte, né? E também de um mês de HBO Max. Então, pra você poder acompanhar a série aí, a gente tá sorteando esses dois prêmios aí lá no post fixado no nosso Instagram, beleza? Então corre lá. Mas, finalizando aqui o vídeo, você tá assistindo isso aqui depois de assistir o Cavaleiro dos Sete Reinos, depois de assistir o primeiro episódio, sei lá, comenta aí, tá? O que você achou, ou se você tá assistindo antes, comenta aí quais são as suas expectativas. Se você leu o livro, né, deixa aí a sua expectativa também, mas sem deixar muito spoiler, tá? Porque como eu já falei, acho que tem gente que ainda não leu, então é meio paia você sair comentando tudo que vai acontecer assim. Eu sinto isso com a própria Casa do Dragão. Não gostaria que as pessoas saíssem comentando, porque enfim, eu não li os livros ainda, então eu quero ver o que vai acontecer na série. Mas deixa seu comentário aí, beleza? A gente lembra também, esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube quanto pra principais plataformas de podcast, estamos em todas elas. Se você estiver no YouTube, além de comentar, deixa o like, se inscreva no canal se você estiver em alguma plataforma de podcast, tipo Spotify. Deixa uma boa avaliação aí pra gente que vai ajudar bastante, e fica sempre ligado no nosso Instagram, sempre tem vídeo novo, novidades, notícias, a gente tá colocando lá, beleza? É isso, pessoal, valeu, falou!